Hoje nós vamos terminar essa exposição na carta de Paulo aos Filipenses, essa carta curtinha, porém bem preciosa, bem prática para a vida da igreja. Nós vimos como Paulo, de forma bem prática e amorosa, instrui aquela igreja. Aquela igreja é a igreja do coração de Paulo, aquela igreja pela qual Paulo exorta com amor, com carinho, como um pai exorta um filho. Hoje, se assim Deus permitir, terminarei o 11º sermão dentro dessa epístola, e eu acredito que dá sempre aquela sensação de, puxa, queria continuar mais um pouquinho nessa carta, mas nós chegamos ao fim dela, se assim o Senhor permitir. Por hora, eu quero levar os irmãos a recordar um pouquinho do que aconteceu nesse capítulo, capítulo 4. Os versículos que estão aqui, os que nós vamos estudar nessa manhã, nessa tarde, do versículo 10 ao versículo 23, eles não estão soltos. A Bíblia não é como aquelas antigas caixinhas de preciosas promessas em que nós tiramos textos soltos. A Bíblia ela tem um enredo, ela tem começo, meio e fim, tem uma história, tem um propósito, e nós jamais podemos estudar um trecho de forma isolada. Inclusive hoje, eu vou tratar com vocês do versículo 13. E o versículo 13 é um dos versículos mais conhecidos das Sagradas Escrituras. Porém, um dos mais mal interpretados também, por conta de erros como esse que eu acabei de mencionar. Nós temos visto que Paulo tem centrado a sua carta, a sua epístola no Evangelho. Nesse último capítulo, nós vimos que Paulo usou o Senhor como a fonte de concórdia entre Evódia e Síntique. Logo nos primeiros versos do capítulo 4, nós vimos que Evódia e Síntique não estavam vivendo em harmonia no Senhor. E Paulo então usa o nome do Senhor, a presença do Senhor, como a fonte de concórdia entre essas duas irmãs, que não estavam vivendo em harmonia. Nós vimos que no versículo 4, Paulo convoca os filipenses a viverem alegres no Senhor. Paulo sempre aponta para o Senhor, aponta para o Evangelho. O problema que aquelas irmãs estavam causando à igreja, estava, de certa forma, minando a alegria de toda a igreja, por conta da divisão que estava havendo entre elas. Paulo diz: vocês precisam, ó filipenses, se alegrarem, olhando para o Senhor, não para a discórdia dessas duas irmãs. No versículo 5, Paulo exorta a igreja a serem amorosos. Seja a amabilidade de vocês conhecida de todos. E na parte B do versículo 5 aparece aquela frase que dá a impressão que está perdida ali, que está solta. Do nada Paulo fala: perto está o Senhor. Paulo evoca a onipresença do Senhor, né, nesse instante, e com base na onipresença do Senhor, ou seja, com base no conceito corandeu, ou seja, na ideia de que nós estamos diante do Senhor o tempo todo, com isso Paulo começa a instruir aquela igreja a não viverem ansiosos por coisa alguma. Porque o Senhor está perto de nós, ou porque nós estamos diante do Senhor, ou corandeu, o tempo todo, então nós não temos razões para andar de maneira nenhuma ansiosos. Nós vimos que Paulo disse que a solução para a nossa ansiedade está, adivinha onde? No Senhor, no Evangelho, nesse Deus presente. Nós devemos então, com nossas ações de graças, apresentar nossos pedidos a Deus com súplicas. E se assim fizermos, experimentaremos a paz de Deus que excede todo entendimento. Hoje nós trataremos a respeito do segredo do contentamento. O tema deste sermão foi extraído da parte B do versículo 12, onde Paulo diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Eu tenho certeza absoluta, sem sombras de dúvidas, que esse é um problema ou uma lição que todos nós precisamos aprender. O segredo do contentamento. Sem sombra de dúvida, eu tenho certeza que todos vocês precisam também, assim como eu, aprender o segredo do contentamento. Porque toda a raça humana, desde os seus primórdios, sofrem com descontentamento. Nossos pais, lá no Jardim do Éden, eles tinham um grande privilégio. Podiam comer de todos os frutos que estavam diante dele. Mas eles não se contentaram com isso. E então comeram daquele fruto proibido. O descontentamento, então, é algo nato
nos seres humanos. Nós somos como crianças que vivem descontentes com tudo. Você já deve ter experimentado, você que é pai, levar o seu filho para um parque. Ele não se contenta. Ele quer ir no zoológico. Você leva no zoológico, ele quer ir na piscina. Você deixa ele em casa, ele quer ir para o parque. Está no parque, quer ir para casa. Crianças são descontentes. Se você olhar para o Isaac, olha lá que bonitinho. Todo contente no colo do pai. Às vezes mamando, com aquela mamadeira deliciosa, com aquele rosto, aquela feição de prazer. Mas tira a mamadeira dele. Você vai ver o que é berreiro. Descontentamento. Mas esse não é um problema só das crianças. O problema é que as crianças externam o descontentamento de maneira muito exagerada. Se joga no chão, esperneiam, nós disfarçamos. Mas o descontentamento está presente na nossa vida. Porque crianças geralmente são assim. Talvez você já deve ter experimentado levar o seu filho, separar um dia para o seu filho, para a sua filha, e falar, esse dia vai ser um marco para nós. Nós vamos sair, nós vamos num parque junto, vamos passar o dia todo junto. Seu filho quer ir no zoológico, por exemplo, é o sonho dele ver os macacos, e aí você então junta um dinheiro, e aí você fala, hoje meu filho vai ficar muito feliz. E aí você passa o dia todo cansado debaixo do sol, andando com o seu filho, vendo os animais, ele todo alegre. E aí, quando você está indo embora, você passa de frente com um pipoqueiro. Nem tem isso aqui no Japão. Mas você vê um pipoqueiro e ele está vendendo um saquinho de pipoca, 1.500 ienes. E seu filho fala, pai, eu quero. Aí você fala, de jeito nenhum. 1.500 ienes, eu compro 1 quilo de milho de pipoca? Dá para comer pipoca o mês inteiro? Não vou gastar meu dinheiro dessa forma. E aí o que seu filho faz? Abre o berreiro. Começa a murmurar, começa a reclamar de tudo. Assim somos nós. Não é diferente dos nossos filhos. Nós focamos em pipocas ao invés de nos alegrarmos com o divertido dia no parque na presença do nosso Pai. Assim somos nós. Deus nos deu tantas coisas no Evangelho, pelo Evangelho, e nós às vezes focamos em circunstâncias. Nos chateamos com coisas, com pessoas, com situações. Assim como as crianças, nós murmuramos de tudo. E nos esquecemos daquilo que Paulo disse no capítulo 2, versículo 14. Façam tudo sem murmurações nem queixas. Nós somos ávidos por murmurar. Ávidos. Se chove, você reclama. Se faz sol, reclama do calor. Se está frio, reclama que está muito frio, não dá para ir para a praia, não dá para surfar. Se está calor, reclama porque não dá para andar de snow. Nós reclamamos de tudo. Se tem zangueô, reclamamos porque não temos tempo para nada. Quando cai o zangueô, reclamamos porque não dá para pagar as dívidas, as contas. Uma insatisfação generalizada está no coração da raça humana. Senta lá na sua fábrica com os ímpios e conversa com eles. Quais são as conversas? Só murmuração. Falta ar-condicionado, falta luva decente, o chefe é folgado. Murmuração generalizada. Por quê? Porque o descontentamento é um mal que está presente na vida de qualquer um. O descontentamento, ele tem uma filha. Como é que nós identificamos o descontentamento em alguém? Através da sua filha. A filha do descontentamento é a murmuração. Quem está descontente, murmura. Quem murmura é porque está descontente. O contentamento também tem um filho. A gratidão. O descontentamento está para a murmuração, assim como o contentamento está para a gratidão. Quer ver alguém contente? É alguém grato. Alguém grato. Antes de entrarmos no texto propriamente dito, eu quero apresentar a vocês uma definição de contentamento que foi elaborada por um puritano. Veja aí. Jeremias Burroughs, em 1648, no livro A Joia Rara do Contentamento Cristão, esse puritano disse o seguinte: o contentamento cristão é aquela obra doce, íntima, silenciosa, graciosa do Espírito, que submete e deleita livremente na sabedoria de Deus e em sua disposição paternal
em todas as situações. Primeira coisa que eu quero que você tenha em mente: o contentamento cristão é uma obra exclusiva do Espírito Santo. É uma obra exclusiva do Espírito Santo. Se você é alguém que experimenta o contentamento, não é porque você é bom, é porque o Espírito Santo te deu força. Pelo fato do Espírito Santo habitar em nós e nos capacitar, somente por esse fato nós podemos viver uma vida de contentamento. E se há alguém na face da terra que pode experimentar o contentamento, este é o salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque nós encontramos em Cristo Jesus todos os motivos para viver uma vida contente. Ou seja, nós encontramos no Evangelho, na mensagem do Evangelho, todas as razões para viver uma vida contente no Senhor. Portanto, o verdadeiro contentamento só pode ser encontrado em Deus, não nas circunstâncias, não nos seus bens materiais, não na sua carreira profissional. Eu não me canso de bater nessa tecla, eu tenho feito isso em todos os sermões pregados nesta carta. O Evangelho é central para o cristão. O tempo todo Paulo gira os seus argumentos em torno do Evangelho, porque é assim que o cristão deve se portar, deve se nortear através do Evangelho. E nessa porção não será diferente. O Evangelho será a fonte do nosso contentamento. Nós só precisamos obedecer o que Paulo disse no versículo 9, quando estudamos na semana passada: ponham em prática tudo o que vocês aprenderam. Eu quero que você tenha em mente também que quem está escrevendo esse trecho aqui é alguém que passou por diversas provações. Provações que eu não passei. Provações que certamente vocês não passaram. Por que eu quero deixar isso bem claro? Porque geralmente nós conectamos o nosso contentamento ou o fato de estarmos contentes às circunstâncias. Se tudo está indo bem, contente. Mas e quando as coisas não estão do jeito que você quer? Quando falta emprego, quando sobra doença, né? Quando os seus projetos pessoais não se concretizam, e aí, você consegue viver de maneira contente nessas circunstâncias? Esse é o ponto. Nós vamos ver que Paulo, apesar de sofrer, passar pelo que passou, Paulo aprendeu o segredo do contentamento. Veja só o que ele disse em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 26, 23 em diante. Eu só estou me baseando nessa porção de 1 Coríntios. Se você olhar em Gálatas, você vai perceber que Paulo também sofreu de uma enfermidade, talvez malária, e em outras cartas também você vai ver outras coisas. Veja só o sofrimento de Paulo, que escreveu esse trecho que nós vamos estudar. Fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites, 3 vezes fui golpeado com varas, 1 vez apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar, estive continuamente viajando de uma parte para outra, enfrentei perigos nos rios, perigos de assaltantes, perigos dos meus compatriotas, perigos dos gentios, perigos na cidade, perigos no deserto, perigos no mar, perigos dos falsos irmãos. Trabalhei arduamente, muitas vezes fiquei sem dormir, passei fome e sede, e muitas vezes fiquei em jejum. Suportei frio e nudez. Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior, a saber, a minha preocupação com todas as igrejas. Quem está fraco, que eu não me sinta fraco? Quem não se escandaliza que eu não me queime por dentro? Em Damasco, o governador nomeado pelo rei Aretas mandou que se vigiasse a cidade para me prender, mas de uma janela na muralha fui baixado numa cesta e escapei das mãos dele. É esse homem aqui, que viveu tudo isso e muito mais, que está escrevendo o texto que nós vamos estudar nessa manhã. Mesmo depois de todo esse histórico de sofrimento, Paulo ainda, nessa circunstância, prisioneiro, no corredor da morte, pode escrever para nós hoje, para termos contentamentos no Senhor.
ele mostrará que esse contentamento pode ser expressado através da alegria e da gratidão. Veja o versículo 14 e o versículo 16 de Filipenses capítulo 4. Aqui Paulo nos mostra o fruto do contentamento. O fruto do contentamento é expresso através da alegria e da gratidão. Paulo diz assim: alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Como eu disse, o contentamento tem um filho, a murmuração. E o descontentamento tem um filho monstrengo, que é a murmuração, e o contentamento tem um filho, que é a gratidão. E a gratidão produz no coração do agradecido alegria no Senhor. É interessante que Paulo diz: alegro-me grandemente no Senhor. Do que Paulo está agradecendo? Paulo se lembra que esta igreja de Filipos foi aquela igreja que cuidou dele desde os primórdios. Essa foi a igreja que sustentou Paulo, que enviou ofertas para Paulo para que ele pudesse se sustentar. E nessa circunstância, Paulo estava preso, necessitando de recursos. E o que essa igreja faz? Envia Epafrodito com recursos, com mantimentos, para ajudar Paulo na prisão. E Paulo então manda esta carta através de Epafrodito, para agradecer os recursos que ele recebeu. E ele diz isso no versículo 16: apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda não apenas uma vez, mas 2 vezes quando tive necessidade. Paulo está agradecendo ao Senhor, porque essa bondade expressada pela atitude dos filipenses, Paulo entende que é uma obra do Senhor neles. Por isso Paulo se alegra no Senhor. Paulo, ele escreveu algo a respeito do seu sofrimento em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 16 e 18. Por quê? Porque se nós olharmos apenas para esse texto de Paulo, nós não conseguimos vislumbrar um homem em sofrimento. Se nós apenas lermos a carta de Filipenses, sem conhecer o seu contexto histórico ou a história de Paulo, nós imaginamos que quem está escrevendo está numa torre de marfim, sentado debaixo de um ar-condicionado, comendo da melhor comida e escrevendo a sua carta. Mas nós, às vezes, nos esquecemos que esse Paulo está preso, rumo à morte. E mesmo assim, Paulo escreve o que nós conhecemos como a carta da alegria. Veja como Paulo interpreta o sofrimento. 2 Coríntios 4, 16 e 18, Paulo diz assim: por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Olha o que ele vai dizer agora, olha que coisa louca. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós glória eterna. Sofrimento leve e momentâneo? Peraí, Paulo. Desde a sua conversão em Damasco, você é perseguido, preso, foi açoitado, apedrejado, agora está preso. Ele vai sair dessa cadeia, ele não vai ficar aqui até a sua morte, mas logo em seguida ele vai ser preso, morto. Como Paulo pode chamar o seu sofrimento de leve e momentâneo? O segredo de Paulo, adivinha onde é que está? Ele diz assim: esse sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós glória eterna, que pesa mais do que todos eles. A glória eterna pesa mais do que todos os nossos sofrimentos. Se nós colocarmos as glórias eternas que o Senhor tem preparado para todos nós numa balança e comparar com todo o nosso sofrimento, vamos pegar todo o sofrimento nosso junto aqui, porque a gente nem sofreu o que Paulo passou. Certamente, o peso da glória de Deus será muito maior. E aí Paulo diz assim: assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Porque Paulo pode chamar o sofrimento de leve e momentâneo?
porque ele está olhando por uma causa maior. Ele está fixando os seus olhos nas coisas eternas. Vamos supor que você passe a sua vida toda aqui na terra em sofrimento. Desde que você nasceu. E você viva 70 anos aqui na terra sofrendo. Foi só desgraça a sua vida, só sofrimento, doença após doença, crises, fome, seu pai te batia, você foi abusado sexualmente, tudo. Essa foi a sua vida. 70 anos e você morreu com o Senhor. 70 anos é muito tempo, não é? Acho que ninguém aqui tem 70 anos. É muito tempo. Depende. Quando você estiver na eternidade, depois de passar 100 anos com o Senhor, bom, 100 anos comparado com 70, ainda 70 é bastante tempo. 30 anos apenas de descanso. Mas depois que você estiver 1000 anos, bom, isso já alivia um pouco o seu sofrimento. Agora imagine depois de 100.000 anos, nós vamos passar a eternidade com Deus. Depois de 100.000 anos, quando você olhar para 70 anos de sofrimento, você vai falar, não foi nada. Foi algo momentâneo. É uma fração de segundo. Por isso Paulo pode dizer que o seu sofrimento é leve e momentâneo, porque ele fixa os seus olhos no Evangelho, no Senhor. Qual é a tendência nossa? A nossa tendência é que quando estamos no sofrimento, nós supervalorizamos a nossa situação e nos enclausuramos, e lamentamos, e fazemos o quê? Descontentamento e murmuração. Nesse texto que nós estamos lendo, Paulo demonstra a sua gratidão pelo que o Senhor fez por ele através dos irmãos de Filipos. Deus está cuidando desse sofrido apóstolo, desse perseguido apóstolo. Então Paulo demonstra o fruto do contentamento aqui. O contentamento é expresso através da alegria no Senhor e pode ser percebido através da gratidão. Paulo está dizendo, eu agradeço a Deus pelo que vocês fizeram por mim. Se você olhar o versículo 3 do capítulo 1, Paulo começa essa carta agradecendo. Eu agradeço ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vocês. E ele conclui essa carta dizendo, eu quero agradecer a vocês, em outras palavras, pelo que vocês fizeram por mim. Vocês cuidaram de mim. Não uma, não duas vezes, mas vocês sempre cuidam de mim. Eu agradeço a Deus por isso. É você alguém grato? Diante das circunstâncias adversas, qual é a sua reação? É gratidão pelas coisas boas ou você se tranca na sua circunstância leve e momentânea e começa a murmurar? Se assim for, se essa segunda opção for o seu caso, significa que você ainda não aprendeu o segredo do contentamento. Você precisa aprender, eu preciso aprender, todos nós precisamos aprender. Porque o contentamento não é apenas um pecadinho leve, aquele um dos pecadinhos intocáveis. O descontentamento produz a murmuração. E a murmuração é tão séria na Bíblia, basta você ver o que aconteceu lá com o povo de Israel quando murmuraram. Dá uma lida lá. A murmuração é uma afronta contra Deus. É cuspir literalmente no prato que comeu. Isso é a murmuração. É um desrespeito. Mas vamos lá. Vamos ver no versículo 11 e 12, nós vamos ver o contentamento de Paulo. Com que Paulo está contente aqui? Paulo diz que não estou dizendo isso porque esteja necessitado. Tudo isso é o que ele acabou de dizer. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. É um aprendizado. Como eu disse, ninguém nasce contente. Até mesmo os bebês nascem descontentes. A primeira coisa que eles fazem é chorar quando nascem. Já nascem descontentes, já nascem reclamando, reagindo mal, basta aprender a falar que já começa a murmurar rapidinho. O contentamento precisa ser aprendido. Paulo aprendeu a se adaptar a quê? O que Paulo aprendeu a se adaptar? A toda e qualquer circunstância. O que são toda e qualquer circunstância mencionada por Paulo aqui nesse texto? Paulo vai responder. Eu sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Toda e qualquer circunstância diz respeito à necessidade e à fartura.
E aí ele diz: aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. É isso que Paulo aprendeu. Paulo diz: eu não estou falando tudo isso para vocês, para estimulá-los a mandar mais ofertas. Não se preocupem, eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Eu sei o que é ter pão, comida, mas também sei o que é não ter nada disso. Eu sei o que é ter um agasalho, mas eu sei também o que é passar frio. Eu sei o que é passar fome e necessidade, eu sei de tudo isso. Eu aprendi o segredo do contentamento. Eu quero fazer um teste com você, para você refletir aí. Um teste para ver se você é alguém contente no Senhor. Se há contentamento na sua vida. O que você necessita para que se sinta contente? Responda para você mesmo. O que você necessita para que o seu contentamento seja pleno, completo? O que te faz contente? Quais circunstâncias precisam mudar em sua vida para que você se sinta contente? Quais? Pense aí as suas circunstâncias, pense o que você está vivendo. O que precisa mudar para você se sentir contente? Ou que bem material, ou qual quantia de dinheiro você precisa para se sentir contente, satisfeito? Que sonho você precisa realizar para se sentir satisfeito, contente? Se suas respostas não forem um sonoro nada ou nenhum, então você não está experimentando contentamento no Senhor. E sim buscando contentamento em coisas ou pessoas ou circunstâncias. E de certa forma, o objeto de suas respostas se tornaram um ídolo em seu coração, na sua vida. Se você depende de coisas, circunstâncias, para se contentar, para experimentar o contentamento, me desculpa, então você não está experimentando o contentamento no Senhor. E essas coisas que vocês pensaram, que estão aí no coração de vocês, que vocês precisam para se satisfazerem, todas essas coisas se tornaram um ídolo na vida de vocês. Por exemplo, se seu contentamento depende de você encontrar um cônjuge, ter um filho, alcançar estabilidade financeira, se formar em algum curso, ser curado de alguma enfermidade, então fica evidente que o seu contentamento está firmado na circunstância. E isso é como construir uma casa sobre areia movediça. Não vai parar em pé. Mas Paulo, ele aprendeu o segredo do contentamento. Então, diga para nós, Paulo. Afinal, é isso que nós queremos aprender aqui hoje. Revela esse segredo, que não é segredo, porque já está exposto aí. No versículo 13, Paulo diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. O contentamento vem de Deus. O segredo está no Evangelho. Esse texto aqui é um daqueles textos conhecidíssimos da Bíblia, porém mal interpretado. Uma vez, eu ouvi alguém dizendo assim: a pessoa não havia estudado para uma prova, e aí a conversa entre duas irmãs, e uma disse para a outra: mas você não estudou? Tal? Não deu para estudar, tive que trabalhar, tal, mas eu vou passar na prova, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Um lutador de vale tudo, famoso aqui no Japão, me fugiu a memória dele, do nome dele, é um careca moreno. Uma vez ele surrou um rapaz aqui na luta, e aí ele venceu, e quando ele deu a entrevista, ele disse, colocou uma faixa de Jesus na cabeça, ele disse: eu venci meu adversário porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, eu posso socar o meu adversário porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Muitos pregadores usam esse texto de forma triunfalista. Mas será que é isso mesmo? Isolado? Pode até parecer, mas não é essa a intenção do autor. Eu quero que vocês notem que naquelas circunstâncias, os filósofos da época de Paulo, os filósofos estoicos, eles usavam esse mesmo termo grego que foi traduzido por contente, no versículo 12, para indicar autossuficiência. Os estoicos usavam a palavra contente para indicar autossuficiência. Eu posso, eu consigo, está nas minhas mãos. Eles acreditavam, os estoicos, que a força para vencer as provações estavam dentro deles mesmos. E eu acho que você já ouviu algo assim por aí em algumas igrejas.
A cura está em você. Você consegue. Tudo depende de você. Se você não der o seu passo, Deus não pode fazer, porque é você que determina o seu futuro. Pensamento estoico. Porém, Paulo usa a palavra contente de maneira diferente. Paulo dá um ressignificado a esta palavra. Paulo reinterpreta esse mesmo termo que foi usado pelos estoicos, dando um significado adequado ao Evangelho. Ele substitui a autoconfiança pela confiança no Senhor. Ele entende que a força para suportar as tribulações com contentamento só é possível na força do Senhor. O que Paulo está dizendo nesse versículo é que eu posso passar por todas essas privações, Ele vai me fortalecer. Posso passar fome? Posso, por quê? Porque eu sou bom, autossuficiente? Não, porque o Senhor vai me fortalecer. Eu posso ter bonanças, muito dinheiro, fartura, mesmo assim eu vou passar por tudo que eu tiver que passar com todo esse meu dinheiro, porque o Senhor vai me fortalecer para não perder a minha fé, me desviando, me dando ao dinheiro. O Senhor é a causa do nosso contentamento. O contentamento cristão não é baseado em circunstâncias, bens materiais, sua saúde, mas sim na força do Senhor. Deixe-me dar uma ilustração que eu vi em um livro que eu li essa semana. Certa vez, um pai pediu para um filho pequeno erguer um objeto muito pesado, muito além da sua capacidade. O objeto não se movimentou com a força do garoto. Ele não conseguiu fazer nada. E o pai disse: filho, tente novamente. E ele foi lá com toda a sua força, tentou erguer, mas sem sucesso. O pai disse: filho, você não está usando toda a sua força. E o garoto então se levantou, fez lá seu taisô e foi, passou um paninho na mão ali, esfregou as mãos. Agora vai. Sem sucesso nenhum. O pai disse: filho, você ainda não está usando toda a sua força. E o filho então retruca: sim, papai, eu estou usando toda a minha força. O pai então disse: não, você não está usando toda a sua força, porque você não me pediu ajuda. Eu sou toda a sua força. É assim. É assim com Deus. Nós não temos força em nós mesmos. A nossa força para passar por toda e qualquer circunstância ou tribulação vem do Senhor, vem do Evangelho. Da mesma forma, buscar contentamento pelas nossas próprias forças não trará nenhum resultado. Seremos como esse menino tentando carregar um peso que nunca vamos conseguir carregar. O segredo está na força do nosso Pai, do nosso Deus. Lembro-me de 1 Timóteo 6,8, Paulo diz algo que você conhece muito bem: por isso, tendo que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Paulo não disse, por isso, tendo uma Ferrari, morando numa casa, não num Dante, esteja com isso satisfeito. Paulo olha para as coisas mínimas da vida, comida, e ele não fala que tipo de comida, não é churrasco, não é picanha, viu, Cristiano? É comida, pode ser um arroz e feijão. É possível ter contentamento comendo arroz e feijão? É. Assim como é possível ter descontentamento diante de um banquete farto. Porque o contentamento e o descontentamento não estão conectados com as circunstâncias, mas com o nosso coração. Se nós olhássemos para o Evangelho, ao invés de olharmos para as circunstâncias, jamais daríamos a luz ao filhotinho monstrengo do descontentamento, à murmuração. Eu quero ler para vocês uma frase de Jerry Bridges, aquele autor do livro Pecados Intocáveis, que alguns estão lendo. Ele escreveu em seu livro chamado Exercita-te na Piedade, e eu quero ler com vocês algo interessante que ele escreveu. Primeiro, devemos aprender a viver pelo reconhecimento de que, seja qual for a situação na vida, preste atenção, seja qual for a nossa situação na vida, ela é melhor do que merecemos. Na realidade, o que é que nós merecemos? Merecemos o juízo eterno de Deus. Alguém disse: qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça. Esta afirmativa é verdadeira e devemos aceitá-la e ajustar as nossas atitudes de acordo com ela. Não sei se você entendeu o que ele disse aqui.
é o verdadeiro contentamento no Evangelho. O que o Evangelho nos mostra? Um Deus gracioso, misericordioso, que nos livrou da ira eterna. Essa é a verdade do Evangelho. Se nós olhássemos as nossas circunstâncias tendo as lentes do Evangelho, nós entenderíamos que, seja qual for a sua situação hoje, é melhor do que a que você merece. Ah, mas eu não mereço morar numa casa, todos os irmãos aqui no Dante, todos os irmãos estão comprando casa. Eu não mereço esse carro velho que eu tenho. Eu não mereço essa enfermidade. Eu não mereço essa condição que eu me encontro hoje. Eu concordo com você. Você não merece isso mesmo. O que você merece é o juízo eterno de Deus, a condenação, o inferno. É isso que nós merecíamos. Se nós olhássemos os nossos sofrimentos, as nossas circunstâncias desta forma, nós enxergaríamos a graça de Deus em tudo, em tudo. Qualquer coisa deste lado do inferno é pura graça de Deus. O Evangelho é o Evangelho do Deus misericordioso e gracioso. Olha o que Deus fez. O Deus gracioso é aquele Deus que nos deu algo que nós não merecíamos, e o Deus misericordioso é o Deus que não nos deu aquilo que merecíamos. A misericórdia de Deus foi tão grande que Ele não nos deu a condenação eterna. Ele nos livrou da condenação eterna, que é aquilo que nós merecíamos. E, por outro lado, Ele graciosamente, ou pela graça, nos deu algo que nós não merecíamos. A salvação em Cristo Jesus. Agora, como eu posso, com essa verdade em mente, sabendo que eu não mereço nada e que tudo que vem dele é graça, como posso não me contentar com a vida que eu vivo hoje? Com essa leve e momentânea tribulação. Como a gente pode ser assim? A razão é uma só. É que não é que nós não conhecemos o Evangelho, nós apenas tiramos as lentes do Evangelho e não enxergamos a vida com essas lentes. Nós damos ouvido aos que as pessoas dizem, nós damos ouvido ao que a mídia diz, mas não o que a palavra de Deus diz. E por ser assim, murmuramos, reclamamos de tudo. O versículo 17, Paulo demonstra que o seu contentamento é tão grande que ele consegue até mesmo ser alguém altruísta. Nós já estudamos sobre o altruísmo aqui em uma oportunidade passada, mas veja o que Paulo diz no versículo 17, alguém em sofrimento, alguém que foi perseguido, está na prisão, está agradecendo aqueles irmãos, e ele diz assim, não que eu esteja procurando ofertas, olha, vou deixar bem claro para vocês, o que eu estou dizendo, ó Filipenses, não é para estimulá-los aí, para vocês mandarem mais oferta, como os falsos apóstolos fazem hoje em dia, né? Não é isso. Mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Olha só o que Paulo está fazendo. Paulo está dizendo que tudo isso que eu estou falando para vocês não é apenas para estimulá-los a ofertar, mas que ao vocês ofertarem, vocês entendam que quem será abençoado e privilegiado é vocês. É como se vocês depositassem o dinheiro na minha conta e na verdade eu depositasse na conta de vocês de novo. Vale lembrar que essa igreja de Filipos, em certa circunstância, passando por provações e necessidades, não tendo condições de contribuir com a obra missionária, insistiu com Paulo o privilégio de participar das contribuições. Olha que mentalidade, em extrema pobreza. Esses irmãos suplicaram a Paulo, por favor, não nos prive de participar desse momento. Por quê? Paulo sabe que, na verdade, quem é abençoado é aquele que dá, mais do que aquele que recebe. O Senhor Jesus Cristo disse isso, mas bem-aventurado é dar do que receber. Paulo não quer privar esses irmãos, não estou falando só pelo dinheiro em si, mas é pensando no bem de vocês, isso é altruísmo, pensar no bem do próximo. Eu estou contente com tudo que eu tenho, eu não preciso de mais nada, então eu estou falando isso não para mexer com as emoções de vocês, mas para que vocês entendam que é para vocês um privilégio cooperar com a obra do Evangelho. Paulo demonstra todo o seu altruísmo para com aqueles irmãos de Filipos no versículo 17. Paulo também, no final dessa carta, ele apresenta uma visão cultual da vida. Veja o que o versículo 18
diz: recebi tudo, e o que eu tenho é mais que suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. Olha o que ele diz: são uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. Olha como Paulo trata as ofertas, os donativos que foram enviados pela igreja de Filipos. Não é um dinheiro qualquer, não é mantimento qualquer, talvez agasalhos. É uma oferta, é um culto a Deus. As ações da igreja de Filipos eram uma ação ou um culto a Deus. Por quê? Lembra do versículo 5, finalzinho, parte B? Perto está o Senhor. Nós vivemos o tempo todo diante de Deus. Corandeu. Corandeu. Você não está diante de Deus somente quando vem aqui, nesse salão, que não é nenhum templo, não é nenhuma igreja, é apenas paredes. Você está diante de Deus lá na fábrica, na sua casa, aqui também. O tempo todo você está diante de Deus. Então, a vida do cristão é um culto a Deus. Não é isso que vocês cantaram? Quero minha vida a ti ofertar. Foram expressões cultuais. Mas a sua vida não se restringe a esse momento aqui. A sua vida é tudo que você vive, fora dessas quatro paredes. É a nossa vida lá fora, a nossa vida no trabalho, a nossa vida na família. Nós estamos o tempo todo corandeu, diante de Deus. A nossa vida é um culto a Deus. E Paulo entende isso e instrui aquela igreja: olha, estou satisfeito, estou feliz com o que eu recebi, estou suprido, eu recebi tudo, está aqui o relatório, estou enviando para vocês, fiquem tranquilos, Epafrodito cumpriu com a missão dele. O que vocês fizeram foram, na verdade, um culto a Deus. Foi um sacrifício, uma oferta, como se um animal fosse morto, como se um incenso fosse aceso dentro do templo e aquele cheiro chegasse às narinas de Deus, um cheiro suave e agradável e que foi aceito por Deus. Uma visão cultual da vida. No versículo 19, nós temos a súplica de Paulo. Paulo está encerrando esta carta e, como de costume, ele ora a Deus, ele suplica a Deus pela vida daqueles irmãos. Ele faz isso em todas as igrejas, em todas as cartas, ele suplica a Deus por algo na vida daqueles irmãos. E Paulo diz assim na sua oração final: o meu Deus suprirá todas as necessidades de você. Se o texto parasse por aqui, já tinha gente pulando de alegria. Sério? Todas mesmo? Será que é assim mesmo? Todas as minhas necessidades? Puxa, eu necessito de um Jaguar, necessito de um carro novo, necessito fazer uma viagem para o Brasil. Será que é isso que o texto está dizendo? Se não tivesse a parte B do versículo, você poderia ser enganado. Mas como nós temos a parte B, desculpa, mas não é isso. Deus suprirá todas as necessidades de vocês, como? De acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. As nossas necessidades não são essas que nós imaginamos, irmãos. Não é bens materiais, não é nem comida. As nossas necessidades estão nele, e ele vai nos suprir com todas as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Nós temos nele tudo aquilo que nós precisamos. Tudo o que precisamos. Torno a dizer, ainda que a sua vida seja uma desgraça aqui na terra, olhe com as lentes do Evangelho e você vai perceber a graça de Deus em você, agindo em sua volta, cuidando de você. Só pelo fato de você estar respirando é graça de Deus. Lembra daquele texto? As misericórdias do Senhor se renovam a cada dia. Vocês acabaram de ver o que é misericórdia. Nós não somos consumidos pela ira de Deus toda manhã, porque as misericórdias do Senhor são eternas para com os seus. Não cai fogo no céu quando você acorda por ser um pecador miserável por causa das misericórdias do Senhor. É graça. Tudo é pela graça. Paulo então ora para aquelas igrejas, para aquela igreja e por nós aqui também, suplicando a Deus que dê àqueles irmãos a percepção da gloriosa riqueza de Cristo Jesus, que é suficiente para todos nós.
versículo 20, nós temos a doxologia de Paulo. Paulo, é comum ele fazer isso em suas cartas, é como se ele se ajoelhasse agora diante de Deus e começasse a louvar ao Senhor. Essa é a doxologia de Paulo. Ele diz assim: a nosso Deus e Pai seja glória para todos sempre. Amém. Só lhe deu glória. Ele rende glórias a Deus. A vida do cristão deve ser uma vida que gira em torno do só lhe deu glória. Glória somente a Deus. Se você aprendeu o segredo do contentamento, como Paulo aprendeu, e pode servir de exemplo para todos aqui, não é porque você é bom demais. É porque Deus é tão bom com você que te capacitou a viver de maneira contente. Então, glória a Ele. Glórias a Ele. Agora, se você é alguém descontente, reclamão, vive murmurando, então é responsabilidade sua mesmo. Eu quero ler uma história de um homem chamado Horatius Gates Spafford. Ele nasceu em outubro de 1828 em Nova York. Porém, tempos depois, ele se dedicou à advocacia e por isso acabou se mudando para Chicago. Em 1861, ele casou com Anna Tuben Larsen. Esse casal teve 4 filhas e um filho. Em 1870, morre o seu filho com 4 anos de idade, depois de uma forte febre alta. Um ano após a morte de seu filho, aconteceu um terrível incêndio em Nova York que matou cerca de 250 pessoas e milhares de pessoas ficaram desabrigadas. Esse incêndio prejudicou muito as finanças de Horatius Spafford. Ele sofreu um terrível prejuízo financeiro. Em 1873, Horatius e sua esposa decidiram viajar para a Europa, onde se encontrariam com o seu amigo, o famoso evangelista D.L. Moody, que estava em uma cruzada evangelística pela Europa. Então a família de Spafford viaja para o porto de Nova York para embarcar no navio SS Ville du Havre. Porém, Spafford não pôde embarcar devido a um compromisso urgente. Assim, ele se despede da sua família e promete ir o mais rápido possível ao encontro deles. Porém, na madrugada do dia 22 de novembro de 1873, o navio que estava a família de Horatius se chocou com outro navio inglês e afundou muito rápido, matando 226 pessoas, incluindo as 4 filhas do casal. Porém, sua esposa sobreviveu. No dia 1 de dezembro, Ana, após atracar, estando em solo firme, Ana envia uma carta para seu marido. Em um trecho desta carta, ela escreve: salva, porém só. Horatius tomou um navio e foi ao encontro de Anna Spafford imediatamente. E durante sua viagem, alguém da tripulação avisou Spafford que o navio estava se aproximando do local onde suas filhas haviam morrido. Tomado de emoção, ele se dirigiu à sua cabine, tomou uma caneta, um papel e escreveu, no exato local onde a sua família havia morrido, as suas filhas. Ele escreveu o seguinte: se a paz a mais doce me deres gozar, se a dor a mais forte sofrer, ó seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Embora me assalte o cruel Satanás e ataque com vis tentações, ó certo eu estou, apesar das aflições, que feliz eu serei com Jesus. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago, de um modo cabal. Valeu-me, ó Senhor, ó mercê sem igual. Sou feliz, graças dou ao meu Jesus. Ele compôs uma das mais preciosas canções. Canção essa que nós cantamos aqui nessa tarde. Se nós não conhecêssemos a história de Spafford
e olhássemos apenas para a letra dessa canção, nós imaginaríamos que, puxa, alguém para escrever algo dessa forma, quão feliz é essa pessoa, mais feliz que o Alisson. Deve estar gozando aí de uma felicidade exuberante. Deve ter ganhado aí no Tacaracude, sei lá. Deve ter muito dinheiro, está muito feliz, está aposentado já. Mas não. Spafford encontrou contentamento no Senhor. Contentamento no Senhor. E ele pôde dizer isso. Se a paz a mais doce me deres gozar. Ele gozou da paz que excede todo o entendimento. Ele descobriu o segredo do contentamento e experimentou a paz que excede todo o entendimento. Ele diz que se a dor a mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou, ainda que tenha perdido tudo, suas filhas, seus bens, no incêndio. Esse homem encontrou contentamento em Deus. E serve para nós como lição a vida desse homem, a vida do apóstolo Paulo. Contentamento. Qual é o segredo do contentamento, irmãos? O tema do sermão é o segredo do contentamento. O segredo do contentamento foi revelado. Qual é o segredo do contentamento? Se você não conseguir responder a essa minha pergunta, me procura, eu vou pregar para você de novo, até que você entenda. O segredo do contentamento está na pessoa de Cristo Jesus. Nele nós temos tudo. Tudo ou mais são apenas circunstâncias. Todo o seu sofrimento, todo o meu sofrimento são leves e momentâneas tribulações, comparado com a riqueza, grandeza do conhecimento de Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós temos tudo aquilo que nós precisamos. Nós somos filhos dele. Nós éramos inimigos e agora nós somos filhos do Senhor. Que o Senhor nos capacite a viver uma vida contente no Senhor, longe de murmurações, de descontentamentos. E quando nós assim vemos alguns irmãos descontentes, murmurando, que o Senhor nos dê sabedoria para exortar piedosamente esses irmãos a olharem para o Evangelho, não para as suas circunstâncias. Isso vai acontecer aqui naturalmente, talvez hoje ainda. Marca um restaurante para você ver se não vai ter descontentamento. Um quer ir para o outro, para o lá, para o indiano, e já começa toda a problemática. Por coisas banais. Nós temos a responsabilidade de fazer o que Paulo orientou no capítulo 4, versículo 1 em diante. Ofertar a nossa exortação piedosa. Ei, irmão, por que está descontente? Você se esqueceu do que Cristo fez no Evangelho por você? Apenas diga isso. Você desmontará todo esse irmão. Tenho certeza. Ou você será desmontado, quando o irmão assim o fizer com você. Vamos orar? E o pessoal do louvor já vem aqui à frente, que nós vamos cantar agora, entendendo o contexto desse cântico, logo após eu terminar a oração. Deus, nós agradecemos ao Senhor pelo Evangelho, pela Tua mensagem da cruz. Nós agradecemos por essa maravilhosa carta que o Senhor legou às igrejas hoje. Obrigado, Senhor, porque nessa carta nós aprendemos que o Evangelho é central e que dependemos do Senhor para tudo. Nós dependemos do Senhor para passar pelas circunstâncias difíceis das nossas vidas, para ter concórdia com os nossos irmãos. Nós dependemos do Senhor para lutar contra o pecado, para viver uma vida em santidade. Nós dependemos do Senhor para viver em contentamento. Nós dependemos do Senhor para tudo. Ó Senhor, o Senhor conhece os nossos corações e sabe o quanto temos murmurado, o quanto temos reclamado de tudo. O Senhor conhece os nossos corações e sabe que nós somos como o povo de Israel no deserto. Reclamamos do maná sobrenatural que o Senhor nos dá, ao invés de nos dobrarmos e agradecermos ao Senhor por conta disso. Mas nos ajuda, Senhor, a aprender o segredo do contentamento. Nos ajuda a olhar para o Teu Evangelho e assim agradecer ao Senhor por tudo. Não nos deixe esquecer que tudo que recebemos deste lado do inferno
são frutos da tua bondosa graça para conosco. Nós não merecemos nada, mas nós recebemos tudo o que precisamos em Cristo Jesus para vivermos uma vida piedosa aqui nessa terra. Apenas nos ajude, Senhor. Nos ajude. Não nos deixe na nossa autossuficiência, mas nos ajude a lembrar que nós temos um Pai todo-poderoso e que pode carregar o fardo por nós. E eu agradeço hoje pelo fim desta carta riquíssima que muito falou ao meu coração. Eu agradeço ao Senhor no nome santo de Jesus. Amém.